terra, Marta escolhia recanto. Fechava os olhos, tropeçando contra pedras, galhos livres, perdendo às vezes a esperança. Até não suportar o próprio suor e exclamava: aqui conhecerei o repouso. Tributo à literatura tem a honra de entrevistar Nélida Pinon. 60 anos do primeiro livro publicado. Eis que estou na casa da Nélida, a casa da minha paixão, a maior escritora viva da literatura brasileira. Boa tarde, Nélida. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês, por me escolherem e por ser já inicialmente tão generosa. Muito obrigada. É uma emoção imensa, eu vou tentar me conter ao longo do nosso diálogo, tá? E estar aqui e poder comemorar com você 60 anos de literatura, 60 anos com uma quantidade de livros imensa, e o livro que inaugura essa sua escrita na literatura brasileira vem já com muita força, né? Que é esse livro maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco, Nélida, desse percurso aí, dessa escritora que vai caminhando pela literatura nesses 60 anos. Mas você sabe que não é fácil. Não é fácil porque foi uma vida tão intensa, não somente em relação aos 60 anos. Eu acho que foi desde o meu nascimento. Eu até acho que foi antes do meu nascimento, porque eu tenho um vínculo tão poderoso com a minha família que eu acho que eu vivia, já tinha nascido quando meu avô Daniel Cunhas, galego, decidiu vir fazer América, atravessou o Atlântico com uns 14 anos, ele veio sem nada. Então a sensação que eu tenho é uma frase que eu disse quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, no discurso. Eu começo mais ou menos dizendo que sou brasileira recente. E explico por que eu sou recente. Porque eu não tenho 400 anos, os paulistas de muito, mas que por ser tão recente, eu como que se eu tivesse o dom de ser uma visionária do Brasil. Eu vi o Brasil que quem tinha 400 anos não via, porque era um olhar cansado. E o meu olhar era vivaz, era um olhar, vamos dizer assim, que não teve que abjurar. Eu não fui obrigada, como os reis católicos, né? Obrigaram os judeus, um gesto terrível, violento, que eles fossem embora da península, expulsaram eles de Espanha, a menos que abjurassem. Eu amei o Brasil, eu amo sem ter abjurado. E eu digo então, para arrematar o que eu estou lhe dizendo, que graças que meu avô me deu de presente a majestade da língua portuguesa. Portanto, eu nasci na hora que ele atravessou o Atlântico e terá ele escutado os ruídos da língua portuguesa. Você fala em atravessar... Então, vamos dizer, eu sinto que a minha vida foi muito, e tem sido ainda, muito rica, eu me sinto múltipla. Eu tenho a sensação que eu tenho não várias personalidades, mas várias na medida que elas foram se formando, foram sendo forjadas ao longo da experiência humana. À medida também que eu entendia sempre melhor e mais profundamente a civilização nossa, as civilizações. Porque eu tive a felicidade também de me apaixonar pela história com H maiúscula, né? Então, eu convivo com a história o tempo todo. Eu não perco de vista quem nós fomos quando éramos gregos, quando éramos etruscos, quando estávamos em Bizâncio. Eu hoje mesmo, não sei porquê, eu estava estudando, eu faço de repente dentro do que eu posso, o reinado, veja só que coisa, de Eduardo VII da Inglaterra, que foi filho da rainha Vitória, para entender essa uma maravilhosa arrogância da aristocracia inglesa. Ou seja, eu vivi muita experiência. E quando, por exemplo, quando eu me lembro, saiu um livro maravilhoso, chamado...
Apetite de Almas, que é a frase do Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, eu vi, e ali estavam registrados pedaços pequenos da minha vida pública. Eu fiquei horrorizada, eu disse, meu Deus, eu fiz tudo isso. E continuo perguntando quando alguém me mostra, é verdade? É como se o testemunho do outro confirmasse a minha existência. Coisa linda. Você fala nesse mar, você fala de alguma maneira, a gente percebe uma grande diáspora, esse movimento muito forte por tudo que passa pela sua obra. República dos Sonhos, romance maravilhoso, fantástico, está entre os melhores da literatura brasileira, sem sombra de dúvida. É a narrativa da diáspora, também a narrativa da memória, com uma grande personagem que faz essa relação com a ancestralidade e com o seu passado. Uma personagem que traz a força do envelhecimento, da sabedoria e da memória. Olhar para a República dos Sonhos, dentro desses 60 anos de produção literária, dentro desses 60 anos com uma força, está difícil dizer assim, qual romance, né, da Nélida te comove mais. Eu, como uma leitora, professora de literatura brasileira, me fiz essa pergunta antes de chegar aqui, qual romance me comove mais? E nessa diáspora que você caminha e leva seus leitores, Nélida, o que você destacaria? A força da ancestralidade, desse passado que vem por gerações, o avô, o pai, nós falaremos já daqui a pouco do seu último romance, ou a memória, a materialidade da memória? São inseparáveis. As pessoas, quando falam da memória, falam como um fenômeno individual, de uma história contada, do que há por trás dela. Quando a memória, ela está intimamente associada à invenção que como você inventa a vida, como é que você imagina a vida, como é que a imaginação humana atua na sua memória. A memória não é um registro implacável do que você viveu. Seria muito pouco, mesmo porque você esquece, mesmo porque a memória é traidora. A memória não lhe dá o que você quer, o que você pensa que viveu, porque você, para começar, você vive tantas vidas na sua, inclusive a sua vida, para ser plenamente contada, depende do testemunho da tua vizinha, do teu vizinho. Então, aliás, a memória, né, é um pouco a Mnemósthenes, né? Veja só como se confunde com a invenção. É a mãe das musas, tem 7 musas. Musa é uma invenção, musa é a arte, não é? E além do mais, a Mnemósthenes era a avó do Orfeu, o deus, por assim dizer, da poesia. Então, eu acho que você falou da diáspora, e tão bem falou da diáspora, é uma feliz evocação. E não acho, hoje eu vejo, e sempre mais, que a imigração realmente é uma diáspora, que de certo modo foi obrigatória, porque você refugiou-se nos países onde você ia encontrar o pão, porque a tua aldeia na Europa já não te dava, não garantia o pão, você não tinha futuro, portanto você precisava alojar-se, de sair de lá, que a própria família te expulsava de forma perfazeja, para ir embora, você vai embora. Então, mas o que cada vez me parece mais extraordinário com a imigração, e eu sou uma apaixonada da minha família que é imigrante, eu sempre vivo dizendo isso, né? É o seguinte, é que o ser humano, no seu percurso histórico, sempre padeceu da diáspora. Ou obrigatória, você foi expulsa, os judeus, em certo momento, foram expulsos, foram para a Babilônia, houve os genocídios mais modernos, os turcos dizimaram os armênios, o genocídio nazista, né, que matou mais de 6 milhões, obrigou aos judeus fazerem a sua diáspora. Todo mundo tem uma diáspora. Os nordestinos brasileiros, sim, maravilhosos. O Nordeste tinha uma riqueza extraordinária de quantos nordestinos saíram de suas terras.
padeceram da diáspora. Quantos? Ninguém fala na diáspora nordestina. Não falam. Tá? Ou seja, todos nós saímos da nossa casa expulsos dela, não por pai e mãe, mas pela necessidade. Então, eu acho que a diáspora é uma condição humana. Você não nasceu para ficar na casa. A casa é um lugar da memória. É um lugar que você vai levar no seu coração para o resto da vida. Mas você, às vezes, nunca mais volta. Às vezes, você vai voltar daqui a 50 anos, não vai voltar. E os pais vão morrer, todos vão morrer, os bichos da casa, a casa vai ruir e você vai ter aquela casinha, aquele casebre na sua memória. É uma diáspora, né? Ou seja, a memória, de certo modo, está vinculada com a imigração, que te expulsa de onde você está para você conhecer a aventura da vida. A aventura exige uma diáspora. Você não pode ficar na mesma casa. Eu, menina, lembro-me bem que eu dizia de alguma forma que eu adoraria jamais dormir uma terceira noite sob o mesmo teto. Agora você veja, eu era menina e amava a minha família, sempre amei minha família. Eu sou uma mulher que proclama aquilo que ninguém proclama. O escritor não vai me proclamar que ama a família. Quando muito pode dizer que ama os filhos, mas eu amo a minha origem. Eu sou gratíssima à minha origem até hoje. E a minha família toda já sabe. Ai de quem não, os mais jovens, ai de quem não reverencia os nossos ancestrais galegos. Entendeu? Tanto que em todas as gerações mais jovens há um Daniel, nome do meu avô. Porque sabem que eu quero, e eles me querem muito, a minha família, como eu a eles, né? Então você vê que tudo é uma argamassa, né? É a origem, a ancestralidade, que é sagrada. Você precisa saber de onde você veio, sua origem, a sua gênese. Não é sangue nobre, nada dessas coisas, imagina. Nada de berço. Eu tenho horror da expressão tem berço. Todo mundo tem berço. Todo mundo, quem nasce no chão, quem fica no chão, tem um berço tão sagrado quanto o herdeiro do trono inglês. Não tem isso, para mim não tem isso. Então, é uma mistura, né, dessa ancestralidade que é conspurcada, que se mistura com tudo. Daí a maravilhosa mestiçagem. Quando vem com pureza étnica, você tem que ter uma reação muito forte. Não digo violenta porque eu tenho horror de ver, mas uma reação forte. Historicamente, você tem que reagir, né? Então, essa mestiçagem, o deslocamento das hordas, dos bárbaros. Se você conhece a história de Trajano, de Domiciano, todos esses imperadores romanos que pensaram, tiveram a ilusão de liquidar com a parte norte da Europa, porque estava já só bárbaros. Roma não conseguiu. E eles chegaram no século IV a liquidar com Roma, obrigando até Santo Agostinho, que estava lá, a se mandar outra vez para a terra dele, entendeu? Então, você vê. E um detalhe interessante, eu não resisto. Os grandes hoje, o grupo dos 7, famoso, a Merkel é a regente, são todos bárbaros. Eram os bárbaros do passado, não eram os refinados. Os refinados, de certo modo, dependem da riqueza dos bárbaros. Os bárbaros é que impuseram políticas econômicas, culturais, muito mais ao mundo. Veja, de certo modo, o luteranismo tem uma origem, embora romana no início, bárbaro, vieram lá dos bárbaros. Eu quero dizer com isso, querido, eu estou me estendendo muito, é que memória não é uma, é fragmentada e se renova. Ela te diz coisas que você não sabia. Você, de repente, vai me dizer uma coisa que vai me levar à minha história que eu não sabia que eu tinha tido. Isso é extraordinário. São as revelações súbitas e vamos dizer, sucessivas. Tem a ancestralidade, tem essa diáspora que não se termina, mesmo porque também há uma diáspora do teu coração expulsando você de você próprio, expulsando os amores da sua vida.
como se você pudesse, vamos dizer, criar uma limpeza do seu coração. A gente não se limpa. Nós estamos carregados, sobrecarregados de pecados, de noções indevidas, de errores, não é? De maledicências. A gente é tudo isso. É uma soma que você pensa ser impossível de avaliar. Casa da Paixão, Casa da Bélida, a literatura como uma grande casa da memória que você acabou de falar. Mas você é essa escritora com uma pesquisa muito séria, muito rigorosa com a história. Não podemos em nenhum momento dizer que seus romances são históricos. Eu já até li alguns trabalhos, acho um equívoco. Você é profundamente inventiva, admiravelmente inventiva, mas a gente percebe os elementos complexos, informações muito caras para a história, a ciência. Essa sua fala anterior já nos traz essa escritora pesquisadora, que em todas as outras entrevistas anteriores que eu pude ter o prazer de assisti-la, a gente já percebe isso. E percebe isso nas suas obras. Esse desafio de uma escritora inventiva, dessa mulher criadora, aliada, alicerçada também pela história. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu sei que vai remontar às suas origens. Olha, querida, eu sempre acreditei, até antes de forjar o meu perfil de escritora, que o mundo era para ser descoberto, para ser estudado. Eu não queria ser culta pela cultura em si. Eu queria ter acesso ao conhecimento, eu gosto de dizer aos saberes, porque os saberes iam dilatar minha visão do mundo, iam entender melhor que papel eu desempenhava, qual era o meu modesto e pequeno protagonismo. Eu não ia ser figurante, mas não para ser por questão, pelo impulso da vaidade, porque o figurante é quem se perde na multidão, não sabe a que país pertence, não conhece a história do seu país, não sabe, não valoriza os mistérios da língua que ele fala. Então eu entendi desde menininha que eu era uma menina, eu repito menina, com dupla cultura, e isso não me pesou. Eu era a cultura galega espanhola, da minha família imigrante, e era brasileira, que amava o Brasil. Então, mediante essa certeza, eu me dei conta que eu podia abrir as portas do mundo. As portas, eu teria acesso a tudo. E aí foi o que eu fiz. Eu lia tudo. Eu era íntima dos gregos. Eu digo brincando, né, que eu adoraria convidar o Homero para uma feijoadinha na minha casa. Né? Então, olha, o que eu lia, mas era com prazer, eu não me impunha uma obrigação, era alegria de conhecer. E outra coisa que eu aprendi muito importante, que eu, mediante esses pedaços, essas sobras, esses restos que a cultura vai semeando pelo mundo dos saberes, eu podia estabelecer uma coisa fundamental para a minha própria cultura, para o meu próprio conhecimento: analogia. Eu, então, aprendi desde menina a estabelecer comparação impossíveis entre uma coisa do século, sei lá como eu mencionei, 4, vamos dizer o século II, que eu também gosto do século II, porque eu amo alguns séculos, outros eu detesto. Muito engraçado isso. Então, por exemplo, século II, que eu acho um século que ninguém quase fala, mas fascinante. Então, eu era capaz de pensar um detalhe do século II e trazer para o século XX. E eu tinha que dar solução a esse problema. Era um disparate, mas essa analogia, esse enlace, esse casamento que eu fazia, ampliava a minha percepção das coisas. Eu dizia, então vem de lá.
Mas isso tem muito a ver com o que eu penso. E eu que não sabia que isso que eu penso já havia no século II. Por exemplo, se eu quiser falar nas grandes dúvidas, né, sobretudo, vamos dizer, como do século XVIII, que já começa a se matar a figura de Deus, e eu não sei o que puseram no lugar dele. Não é? Eu acho que no século II é muito interessante, porque ela, de certo modo, são períodos de liberdade. Quando a gente pensa que nós temos a liberdade, lá há uma liberdade maravilhosa, porque você oscilava entre as influências pagãs e as influências daquele cristianismo emergente. Então você abraçava, tinha um sentimento abrasivo das duas grandes religiões, porque, de certo modo, o paganismo não era a ausência de um Deus. O paganismo havia muitos deuses, os deuses gregos, o Olimpo, era, de certo modo, o paganismo. Então, era uma liberdade de você transitar por vários sentimentos, por várias credulidades. Não é fantástico isso? Então, quando a gente pensa que agora a gente tem liberdade, que temos uma liberdade total, meu Deus, já há uma imposição dos poderes, cada vez mais o Estado manda na gente, cada vez o Estado fecha mais portas, cada vez mais cria papéis, apesar das filmagens de vocês filmando, cada vez mais papéis. É impressionante como nós não nos damos conta que estamos caindo em mau sapão. Nós não temos as liberdades, somos controlados por todos. Vai tomar um avião, é uma coisa horrorosa antes de tomar. Chega no país, pergunta quanto você está levando de dinheiro, se tem plano de saúde, você só pode ficar X dias, para onde você vai. Meu Deus, mas eu não quero, mas eu estou dando um exemplo de analogia, como eu poder amar o Cristo e amar Zeus é uma maravilha ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho interessante, embora eu seja uma mulher de formação cristã, mas não sou fanática em nada. Tudo que puder ensejar, alargar, ampliar a minha fronteira, eu adoro. Eu sou uma cabeça a serviço dos meus conhecimentos. A nossa Nélida, de tantos romances, de tantos narradores geniais da literatura brasileira, está entre os melhores. A Nélida, de narrador em terceira pessoa, que passa por grande parte da sua obra e que nos brinda nesse último romance com uma alteridade da primeira pessoa. Antes de falarmos desse último romance, desta primeira pessoa, né, que me lembrou em muitos aspectos, algumas primeiras pessoas machadianas, passando por Guimarães Rosa, falemos agora dessa diáspora da terceira pessoa, muito aguda, uma pesquisa muito grande na história. Mas eis que este narrador, eu não quero só abordar pelo ponto de vista, mas eu quero perceber essa linguagem tão peculiar que é da Nélida como a nossa escritora. E como pesquisadora, Nélida, se me permite dizer, eu acho que há um vazio ainda nessa pesquisa, essa linguagem muito própria do romance Nélida Pinon, Casa da Paixão, que todos abordam muito pela figura feminina, pelo discurso erótico, vem com uma linguagem, com uma tessitura poética, com uma densidade muito forte da intimidade. É a linguagem que consegue aprisionar a intimidade. Em Vozes do Deserto, como não amar Sherazade, mas a linguagem é da serenidade. Você captura uma expressão de uma Sherazade, que é a racionalidade. Não é a Marta mais. Esse seu passeio, o que você consegue fazer com a linguagem é fascinante, né? E eu gostaria que você falasse um pouco desse desafio tão encantador, tão fascinante na sua literatura, a sua destreza com a palavra, a sua destreza com a língua portuguesa. Ótimo.
Aliás, eu percebi, queridos, eu peço até porque eu falei muito sobre memória, sobre história, e como que se eu estivesse fugindo, enfim, de detalhes da minha própria obra que você ensinou tão bem, descreveu tão bem. Não houve essa intenção. Mas eu também, quando começo, me apaixono e nunca mais termino. Realmente, vamos dizer como é que eu vejo a linguagem. Né? Eu tenho uma língua, que é um patrimônio extraordinário, mas eu sei que a língua, que é uma invenção humana, obedece à carência humana. Mas quando a carência exige uma palavra que descreva as suas necessidades, há embutida nessa palavra, que não é poética ainda, uma necessidade poética. Ou seja, quando uma pessoa diz, me dá um pão com manteiga, mas expande-se um pouquinho em relação à manteiga, como é que ela quer a manteiga no pão, já ela tem dentro dela um sortilégio, uma magia, um registro, como que assim, uma quantidade de acepções para a manteiga, para o pão, porque de verdade, quando ela pede essa manteiga por um pão, é uma fantasia. Ou seja, mesmo a língua modesta, que não tem essa feição majoritária da criação literária, ela é uma língua de criação. E depois é uma língua de Camões e dos grandes portugueses que consolidaram os fundamentos da língua e que nós, brasileiros, fizemos maravilhas com a língua. Inclusive, eu gosto muito de dizer que quando os portugueses atravessaram as 13 naus do Camões, do Cabral, quando se despediu Dom Manuel fez assim, né? As naus estavam no Rio Tejo, eu adoro o Rio Tejo, fazendo assim, né? Eles logo, quando ultrapassaram a foz do Tejo, eles já começaram a sofrer os efeitos de uma coisa perniciosa e deslumbrante. O gerúndio. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, já estavam envenenados pelo gerúndio. E o gerúndio, nossa maravilha, que as pessoas agora deram para desvalorizar, porque não sabem usar o gerúndio, como não sabem usar o mais que perfeito, entendeu? Então, desculpe isso. Não estou sendo vaidoso, estou mostrando como nós, brasileiros, tivemos a língua nas mãos e agora estamos jogando pela janela. Nós estamos dispensando a língua. Muito bem. Então, eu acho que a fala comum traz em si embutido a poesia da língua. Então, eu sabendo disso, ou intuindo isso e desconfiando disso, eu desde no início, quando eu comecei a vender jornaizinhos para o meu pai, comecei a fazer eu tive a primeira e última, eu acho que foi praticamente a grande crise que eu tive com a literatura, quando eu estava fazendo um contozinho, eu voltava da Bahia, meu tio Manolo era maravilhoso, era galego, vivia na Bahia com minha tia Lucinda, e eu ia visitá-los. E eu dizia ao meu primo, me leva para conhecer o Azona. Imagina, menina, eu sei lá, com 14 anos, estava doido para conhecer a zona. Era meu sonho conhecer a zona da Bahia. Ele, um machinho maravilhoso, mas ficou horrorizado, mas me mostrou de longe. Então, quando eu cheguei ao Rio, fiz um conto de uma prostituta, de um rapaz que se apaixona por uma jovem prostituta. E ele quer tê-la, e ela não deixa. Eu me oponho a ele como personagem, porque eu acho que ela tinha o direito de não querer. Ela era profissional na hora do trabalho dela, mas nem se vão. Então ele a persegue e começa a subir uma ladeira. E eu escrevo uma coisa assim, ladeira íngreme. É uma redundância, mas não me horrorizou a redundância. Eu tive um sentido mágico da palavra, do que era o verbo. Eu pensei, eu não quero passar minha vida escrevendo banalidade. Ou seja, foi um momento crítico em que eu entendi que aquilo que eu usasse, que estava a meu serviço, que era a língua portuguesa, e que ia se transformar em linguagem quando tem o arcabouço literário, entendeu? Eu tinha que fazer as metamorfoses verbais. Eu tinha que buscar
cerne de uma poesia que estava lá dentro da língua. E foi o que eu fiz desde o início. Tanto que eu fui altamente audaciosa e muito entendida e mal entendida. E me perseguiram durante anos. Eu fui muito perseguida. Estou dizendo isso porque só nos últimos tempos eu digo isso. Acho que chegou a hora de dizer. Com a minha estreia. Entendeu? E durante muito tempo, inclusive houve um crítico, que o Esdra Nascimento, durante um ano, na coluna dele da tribuna de imprensa, ele dizia assim, ele botou uma frase assim: suicídio de uma jovem autora, enorme. Nélia Pinhon, carbono de Clarice. Clarice ficou desesperada, mas enfim, isso é outra história. E ele, durante um ano, ele botou assim, para quem perguntava o que fazer para ser escritor, ele aconselhava, ele dizia, mas jamais leia Nélia Pinhon. Então, querida, eu tive a coragem, a rebeldia, mas uma rebeldia discreta. Eu fui muito quase singela. Eu sabia que eu tinha que persistir. E que a minha revolução era no meu coração. Não era para os outros, não era para os que estavam querendo me asfixiar. E busquei a minha linguagem. No Guia Mapa de Gabriel Cage é uma linguagem absolutamente pessoal, qual seja o objetivo dela. É poético, é transgressora a linguagem, não aceita limites. Eu inclusive, já nesse romance, que é uma batalha tremenda entre uma mulher, Mariela, já é uma postura feminista muito precoce contra o arcanjo, que é aquele, ela diz para ele, veja só a frase, tem um apetite de almas. Qual é a sua? Ela queria as almas humanas para ser uma escritora, para poder existir. E começa, outrora, uma Clorinda, não sei o que, Tancredo, o grande clássico. Eu era muito jovem, eu já lia os grandes clássicos italianos. Eu já lia Dante, eu já lia Decameron. Meu Deus, que foi ele, o Boccaccio, que, aliás, é uma coisa muito fascinante. O Dante não põe nome divino na comédia. É ele, depois da peste, que faz a pregação da divina comédia, porque era divina para ele. E passa a se chamar, ele que transforma o nome da comédia, passa a se chamar-se a Divina Comédia. Enfim, tudo isso, queridos, me fez ver o peso histórico da linguagem, que cada livro exigia quase que um prognóstico, uma análise da sua doença, se é que o texto é uma doença, né? Mas daquilo que precisa ser contado. Como é que eu vou usar a mesma linguagem da Casa da Paixão para a Voz do Deserto? Eu lidava com realidades diferentes e eu treinava um pouco antes. Cada livro, eu treinava que linguagem eu ia usar. Por exemplo, às vezes eu pensava, quero frases curtas, ou quero frases longas, ou vou entremeá-las, ou vão ser sincronizadas, ou vão ser frases sincopadas, entendeu? Como é que eu vou trabalhar os parágrafos, como é que eu vou fazer os cortes, como é que eu vou usar primeira, segunda e terceira pessoa, como, por exemplo, eu uso na República, e até finalmente, como você me perguntou, como é que eu chego a essa zona sombria e difícil da primeira pessoa, tá? Com uma voz masculina, e mais do que uma voz masculina, uma voz de um lavrador do século XIX, um homem condenado à morte, não à morte física, mas à pobreza, né? Ele e o avô, aí sim é o milagre da ancestralidade, os dois unidos para sempre, ou seja, unidos, uma união que os levava fatalmente ao fracasso humano, a pobreza. A pobreza é um fracasso da civilização. Você não pode imaginar que seja motivo de aplausos. A pobreza é um fracasso da cultura, da civilização e da economia do país.
e da vida social de um país. No caso, a monarquia portuguesa, né? E o clero, enfim. Mas eu escolhi, alguns me perguntaram, mas por que um homem, você como mulher? Eu disse, gente, como é que eu podia botar uma mulher que vai fazer uma peregrinação de pobre a pé por Portugal? Ela ia ser estuprada. Porra, como é que um homem pode me fazer uma pergunta dessa? Me diz. Ela seria morta, trucidada, estuprada. As mulheres não andavam sozinhas atravessando o monte, atravessando o país inteiro a pé. Né? E, além do mais, foi um desafio extraordinário, porque a história requeria que ele um dia chegasse a Sagres, que ele, na miséria dele, ele vai descobrir que ele pertence a uma grande nação. O que é uma nação? É uma nação que deixou de ser um país. O que é um país? É um país que deixou de ser um reino. O que é um reino? É um espaço que deixou de ser uma província, uma aldeia. É a trajetória da grandeza. É ou não é verdade? Sim. E um dia chegarei, um romance com título no futuro, com a nostalgia de um futuro impossível, um presente que se anuncia com muita dificuldade, um grande narrador sem sombra de dúvida. Porque você vê, e você já pensou, é como, por exemplo, um nordestino pobre, um carioquinha pobre, uma imigrantezinha pobre, quem seja que descobre que ele não é ele. Ele é muito mais do que quiseram que ele fosse, que ditaram e determinaram que ele fosse miserável para o resto da vida. E ele então diz, não, eu conheci Gregório de Matos, vamos imaginar, eu conheci Gregório de Matos, o homem do inferno, boca do inferno, eu o conheci. Eu conheci quem? Eu conheci o Antônio Conselheiro, que foi uma figura fascinante, querem abafá-lo, mas foi uma figura extraordinária de um movimento que surge, né? Quando, em protesto, quando querem dizimar a monarquia. Eles não confiam nessa gente horrorosa que temos até hoje, cara. Enfim, eles não confiam, eles preferem Pedro II, a famosa barba de Pedro II, que tinha dimensão moral. Aquele, meu Deus, que é do Carlos V, os grandes já é uma dinastia extraordinária, todos eles com queixo para cima. O Pedro II tem, se você for ver, até uma estátua dele no Instituto Histórico do Rio de Janeiro, que você perfere, que eles todos têm. O Carlos V tinha. O Carlos V não conseguia mastigar com as duas mandíbulas, daí ele ter problema grave no estômago. Eu adoro essas histórias. Você falou desse crítico que faz eu nunca dizia o nome dele, mas eu disse, sabe por que eu disse o nome dele? Em homenagem à minha mãe, porque ele magoou muito minha mãe, e minha mãe não queria que eu esquecesse, eu esquecia para não usar, mas agora eu resolvi dizer, porque as pessoas têm que pagar pelo que fazem. Sim. Esse crítico que publica em jornal, se quiser ser escritora, não siga o exemplo da Nélida. Você escreve um período bastante conturbado do Brasil, né? Se é que a gente pode dizer que o Brasil não viveu um período conturbado. Agora você falou bem. 60 anos, entre esses 60 anos, ditadura militar no Brasil, uma ideia, um ideal de abertura política. Assim como você, outras mulheres, outras escritoras, se nós podemos pensar numa Hilda Hilst, que teve uma série de problemas inicialmente com a sua obra, com reconhecimento da sua produção. Cassandra Rios, que tem os seus livros queimados. Foi censurada. Seus livros são queimados. Exato. E é levada à pobreza. E, paradoxalmente, uma escritora que consegue
publicar e vender muito. Já que você tocou nessa perseguição sofrida, né, sentida na pele, como escritora que passa por esse contexto de um Brasil de ditadura militar, eu gostaria que você falasse um pouco para nós como você vê essa literatura produzida por essas mulheres. Eu citei aqui, além de você, citei a Hilda e a grande Cecília Rios, né? A grande Cecília Meirelles. A grande Cecília Meirelles, para mim, é um dos maiores poetas do Brasil. E nem sempre ela é incluída nessa lista de Drummond. Não é, mas ela é extraordinária. E tem mais, falam sempre que João Cabral fez o grande poema, é verdade, como é que chama, do Vida e Morte Severina, mas quem faz um longo poema deslumbrante, romanceiro da Inconfidência, é Cecília Meirelles. Extraordinário. Eu quero dizer com isso, quantas mulheres importantes existiram, né? Lígia, meu Deus, Lia, quantas mulheres, eu agora às vezes vou ser injusta, mas não importa, você sabe, todas as grandes mulheres do Brasil que não foram reconhecidas ou tardiamente, né? Tiveram dificuldades, porque a verdade é que até bem pouco tempo, e quem sabe ainda, a mulher aparecia por cota, numa mesa de 4, 3 homens e uma mulher, quando aparecia uma mulher. Né? E havia uma coisa muito interessante que eu percebi. Quando perguntavam um crítico, um poeta, um escritor, um romancista, fulana, escritora, né? Não, dizem que é bom, mas eu não li. A defesa era dizer, eu não li. Porque se você não lesse, primeiro, não era tão importante, não merecia ser lida. E como você não leu, você não podia dizer nada. Essa escritora estava condenada ao limbo, ao esquecimento. Quantos foram esquecidos? Eu digo que são... Eu vi uma escritora que foi esquecida, soterrada, Elvira Feppel, baiana, porque ela, entre outras coisas, mulher, e ela tinha um tipo físico, assim um pouco como se ela fosse uma mundana modesta. E ela era uma mulher delicada, maravilhosa, eu gostava demais dela. E ela me apoiou muito quando eu apareci. E diziam, falavam dela, e eu nunca considerei nada disso, eu tinha muita admiração. Eu sempre falo de que ela foi soterrada. Quantas, meu Deus, mulheres, como também homens, foram soterrados. Agora o Lúcio Cardoso está aparecendo. Ontem mesmo eu falei no Avalovara, os Manins, o Tan Dourado. Quantos que o Brasil tem o dom precioso de enterrar os seus grandes seres. E não desenterram mais, deixa para lá. Um ou outro que aparece. Um ou outro. A Clarice teve esse dom maravilhoso de ressurgir. Mas é muito raro. É muito raro você conseguir aparecer. Você morre, vai para a dupla sepultura. A sepultura do cemitério e a sepultura literária. Eu sei que essa é uma pergunta que muitos entrevistadores já fizeram para você sobre suas personagens femininas, né? Passando por Marta, chegando em Sherazade. Eu particularmente confesso a você que tenho uma paixão imensa por Vozes do Deserto, tenho uma paixão imensa por Sherazade, tanto quanto amo a Marta, né? E Sherazade e Marta, eu acho que elas complementam um hiato, um processo histórico da sua produção, né? Uma que veio pela força da linguagem erótica, sedutora, e essa personagem que diz da força da mulher, que pode dizer dos seus desejos. Eu acho tão desafiador na sua literatura, Mérida, essas personagens que têm a coragem de sentir o corpo, de sentir o desejo. E a Sherazade acrescenta a isso a inteligência, a serenidade. Eu acho lindíssimo quando você define Sherazade em determinado momento do romance com a serenidade, a agudeza
e a serenidade. Eu gostaria que você nos falasse um pouco desse seu projeto de criação. Parece que as suas personagens femininas têm eu não posso, acho que como escritor nunca dá para dizer que tem uma atenção especial, mas elas são especiais. Mas você sabe que eu devo ser muito volúvel, eu desconfio que eu sou, mas também talvez eu seja porque eu tenho esperança de criar uma personagem nova no futuro, né? Que venha desbancar. Mas eu gosto de algum personagem, mas também gosto de personagens masculinos. Isso eu gostaria de destacar antes de falar das que eu acho que os meus personagens masculinos são muito fortes. São, por exemplo, o Madruga é de uma força poderosa. Sim, né? Concordo. Muita gente diz que meus personagens masculinos têm assim são completos, dizem redondos. E eu concordo. Tanto que um crítico, um historiador, um homem brilhante, o José Murilo de Carvalho, me deu a grande honra de me escrever sobre Um Dia Chegarei à Saga, dizendo como é que eu podia dominar a sexualidade masculina. Todo mundo está destacando, porque é um livro muito erótico, né? E há cenas muito eróticas também entre dois homens, né? No final, realmente um encontro assim apoteótico. Europa e África. Sim. Como se simboliza isso. Muito bem. Agora, então, não sinto que eu privilegio tanto a mulher e menos o homem. Agora, evidentemente, eu acho que as mulheres que eu vou forjando, elas têm características muito poderosas, fortes, né? Cada uma com seus entrechos, com a sua maneira peculiar de ser. Por exemplo, o que se destaca muito, meu juízo, na Casa da Paixão, é uma frase dela, que sai dela, mais ou menos isso, enfim, eu não guardo as minhas coisas, mas em que ela, depois do primeiro encontro carnal, sob os auspícios do sol, dos pré-socráticos, né? Ela tem a noção, que é uma noção que deveria estar em todos os lugares da vida, que a partir de qualquer ato que afeta o corpo, em que medida seja, afeta a mente. A mente é, de certo modo, uma escrava do corpo. O corpo dita o que dizemos, quem nós somos e qual é o nosso horizonte, o nosso panorama, é o corpo. Porque é indissolúvel, o corpo, a alma, o espírito, a cristandade, o paganismo, a língua, o que você quiser, o corpo diz, o corpo fala. O corpo fala o tempo todo, o corpo se antecipa à linguagem escrita. Então, essa intenção dessa Marta, que não é ordeira contra a outra Marta, ela é desordeira, né? Ela é pagã, de algum modo, ela é capaz de provocar até o desejo do pai, do Jerônimo, e o Jerônimo, aí eu chamo Jerônimo porque foi o primeiro grande tradutor da Bíblia, que ele foi um do século IV, foi um dos padres do deserto, né? E foi eu falei Jerônimo pensando num grande Jerônimo, né? E então, que aliás dizem que era um homem de mau caráter, não era um homem confiável, muito engraçado, fundamental. E então essa Marta, em oposição a Antônia, aquela que pega o ovo, que finge que põe um ovo. Isso é uma transgressão absoluta, é uma cena de uma violência que as pessoas precisam. A editora disse que vai publicar, reeditar A Casa da Paixão, porque ele saiu há tantos anos, as mulheres não descobriram ainda A Casa da Paixão. Não descobriram. No entanto, Toni Morrison, a grande prêmio Nobel, leu uma tradução que não era grande coisa e ficou apaixonada e disse: é um dos maiores livros pensados por uma mulher. Mas ela queria publicar, mas depois
Ela queria uma nova tradução por um grande tradutor, Gregor Rabassa, mas ele só podia 3 anos e ela, nesse ínterim, ela ganhou dinheiro como editora e foi escrever. Uma grande escritora, Toni Morrison. Agora, eu presto no Voz do Deserto uma grande homenagem à fabulação. Né? Eu quis sair do Brasil, das Américas, e eu quis botar o poder da fabulação no deserto, naquela região onde ocorre um fenômeno extraordinário. Os gregos deram concretude à realidade religiosa, mística ou mítica, o que seja. Tiveram que inventar deuses. Tudo concreto. Né? Até carnalmente os deuses desciam, tinham relações com as mulheres, tinham filhos com todo mundo. O povo do deserto inventa 3 religiões. 3. Extraordinário. E tem mais, todas elas, cada uma era monoteísta, e todas elas eram abstratas. Ninguém via Deus e acreditava. Quer dizer, opera ali o milagre da fabulação, da imaginação. Então, tudo que eu contasse e pusesse ali tinha o crivo da verdade histórica, da verdade narrativa, melhor dito. Então, eu queria o poder da imaginação daquela região. Eu queria, vamos dizer, depois do Maomé, de tudo isso, né, surge uma religião poderosa que está aí no mundo e cria uma dinastia, os Abássidas, que criam Bagdá. Né? Então, a partir de Bagdá, era um centro poderoso, pobre, de miseráveis que contavam histórias. Que o califa, pobre para o califa, detestava, desprezava os pobres. Não, desprezava quem contava histórias. Para ele, importante era o minarete, eram as construções das pedras, era o poder dele, quando o poder realmente era o poder narrativo do povo. E ela, menina, filha de poderosos, anda pelo bazar e descobre o que era contar uma história. Era perpetuar a espécie humana, era perpetuar a história da humanidade. E ela então se torna uma grande narradora. Mas rebelde, porque ela se entrega ao califa para poder salvar. E ela dá uma mudança histórica no final que eu não vou contar. Sherazade enfrenta Homero. Mérida. Enfrenta? Sherazade, o seu romance, enfrenta outro grande narrador, Homero. Duas narrativas de tradição. É verdade. E ela é muito interessante, uma querida grande amiga, no outro dia me chamou a atenção, de que ela tinha uma grande sabedoria, não só por todo o conhecimento que ela acumulou, as técnicas narrativas, as rupturas narrativas, como era contar uma história, como era suspender a história no momento certo para ter o califa acorrentado, né, cativo da história, né, para poder continuar no dia seguinte, como a Yasmine traz subsídios novos da praça dos miseráveis para ela, e ela escuta. É como se eu não posso deixar de ouvir o tempo todo o que vocês me trouxeram. Vocês me trouxeram muita coisa, eu vou ter que, já está aqui tudo dentro, não preciso nem, eu acumulo tudo com muita facilidade. Então, ou seja, o escritor depende imperativamente do outro para poder ser um bom narrador. De Sherazade, uma grande narradora, uma grande contadora de história, como nós estávamos dizendo, que enfrenta o Homero, a este narrador em primeira pessoa, em seu último romance. Você traz esse registro entre Portugal, entre Europa e África, na perspectiva de um homem mestiço, perspectiva de um homem que tem a coragem, a alteridade, eu vou contar a minha história. É assim que a história começa.
Essa transição de uma grande voz feminina, que é a reconstituição de todo o arcabouço da tradição literária. Nada mais forte do que a voz de um grande contador das histórias. Sherazade traz vida a isso. Migrando numa grande diáspora literária para a primeira pessoa. Quero que você fale um pouco agora desse seu último romance, finalizando a nossa entrevista, já considerado um dos grandes romances, um dos maiores romances da literatura contemporânea. Você sabe que eu ainda estou sob os auspícios desse livro, sob o feitiço, sob o que exigiu de mim. Eu ainda não me... Quer dizer, eu acho que me libertei dele, mas de verdade tá não. Porque eu tenho a sensação que eu sofri efeitos de saúde, inclusive, por ter feito esse livro. Porque eu já não enxergava bem, quebrei um braço. E todo o primeiro manuscrito, né, a primeira versão, como eu chamo, eu escrevi contando quase com a decoração, com a minha memória, porque escrevi à mão. Eu não conseguia escrever no computador, que a professora Carla adquiriu porque ela me acompanhou, foi também a minha cachorrinha, a Suzy. Eu não ia deixar a Suzy aqui, minha paixão. Então a Suzy foi para Portugal, veja só. E a Suzy, como que adivinhava, eu estava vivendo momentos difíceis, ela ficava deitada ao meu lado. Tanto que o livro é dedicado a ela também, logo no início. Então, esse romance foi concebido em 2005, mas nunca tive oportunidade. Eu sabia que eu precisava passar pelo menos um ano em Portugal. Eu não tive condições logo para fazer isso. Só em 2017, né? Com a morte do meu cachorrinho, Gravetinho, foi fundamental na minha vida. Eu não deixaria ele aqui. E era difícil levá-lo, porque ele era complicado, temperamento muito rebelde. Aliás, eu eduquei para ser mal educado. Ele fez exatamente o que eu queria. Mas quando ele faleceu com grande tristeza, eu pensei, vamos. E fomos. Mas eu já tinha tudo, eu sabia tudo do 15 ao 19 séculos. Então, mas o que eu queria? Eu queria escutar os ruídos da língua portuguesa, mesmo contemporâneos, mas haveria vestígios do século XV, dos grandes narradores, Fernão Lopes, todos os grandes Camões. Eu achei que eu conseguiria desvestir a contemporaneidade das suas características para poder entender o que houve com o infante Dom Henrique, com a famosa, a ínclita geração que Camões menciona nos Lusíadas, né? O infante é um deles, filho de Dom João e da Lencastre. Então, eu queria também rever as aldeias. Eu conhecia já muito Portugal, mas eu queria rever as aldeias, eu queria rever os Sagres, eu queria atualizar-me com meus sentimentos, eu queria ver, por exemplo, as árvores. Eu imaginava que árvore teria visto uma batalha, quem é que participou da batalha de Aljubarrota, que eu conhecia já de cor. Toda a batalha eu conheço. A história, os arcos ingleses, tudo isso eu tinha já estudado, tinha lido e tinha me emocionado. Então eu conheci, eu vou me dizer, eu fui aperfeiçoar meu amor por Portugal porque era o meu amor por Brasil, né? E o amor pelo mundo, porque os avanços, as navegações portuguesas implantaram, propuseram ao mundo uma outra imaginação a partir deles. Então, era uma defesa de feitos impressionantes que ocorreram naquele período e que vão chegar aos meus personagens, a Mateus, na aldeia, vizinho do Rio Minho. Enfim, então, e o professorzinho de aldeia, Vasco da Gama, que é ele que, de certo modo, na sua modéstia, porque ia tendo filhos e cada vez ficava mais pobre, que ganhava muito pouco dinheiro, dependia do pão que lhe dava, das batatas que o vizinho estava, que era muito comum.
os ovos, né? Ele diz para o menino pobre, mãe prostituta, não sabia quem era o pai, educado pelo avô, um menino miserável. É ele que diz: existiram os feitos portugueses, fomos grandes no passado. Foi assim um país, foi um agrupamento humano, um reino na época, um reino importantíssimo. Houve grandeza. Então o menino fica deslumbrado e não tinha nada. Pura pobreza, de repente oferece na bandeja a certeza de que ele era dono de um pedaço da grandeza portuguesa. E aí ele sabe que um dia, anos depois, ele irá a Sagres, porque ele quer conhecer o infante, como se o infante já não tivesse morrido. Nélida, obrigada. Foi uma honra. Faz assim, não. Dá assim, né? Eu detesto esse negócio assim. É a nossa grande diva. Faremos o documentário juntos. Estaremos juntos. Mas olha, muito obrigada. Gostei que vocês viessem de Mato Grosso, do coração do Brasil, para auscultar o meu coração. Muito obrigada. Tributo à Literatura, Universidade do Estado de Mato Grosso, aqui da Casa da Paixão, Nélida Pion. Agradecemos a todos os nossos internautas.